Rafael Soares Gonçalves, eu sou carioca, meu percurso acadêmico é um pouco atípico, né? Então eu fiz Direito, né? Eu fiz Filosofia, depois fiz Direito aqui no Rio de Janeiro, na UFRJ. Trabalhei um tempo como advogado, nada a ver com a questão especificamente de direito urbanístico, eu trabalhei com direito tributário e depois com direito trabalhista, não urbanístico. E, enfim, eu queria mudar tudo, acho que inclusive mudar a própria disciplina, a própria área onde eu estava, e aí eu resolvi ir para tentar um mestrado na França. E eu já tinha alguns trabalhos vinculados à favela, muito com grupos de jovens, tanto no trabalho relacionados à igreja, mas eu trabalhava mais em Petrópolis do que no Rio de Janeiro. E um pouco dessa tentativa eu fui para a França, postulei, fui fazer um mestrado. E eu fui normalmente para ficar um ano e voltar, e desse um ano eu fiquei para o doutorado, eu fui para o pós-doutorado e, enfim, as coisas foram se articulando sem muita gente saber como. Mas eu fiz mestrado e doutorado em História, trabalhei especificamente a história das favelas do Rio de Janeiro, mas por um viés jurídico. Então a ideia foi um pouco construir a favela como um objeto jurídico e tentar entender, desconstruir um pouco essas representações e como o direito teve um papel importante nesse processo. Depois eu tive uma experiência no pós-doutorado antes de voltar para o Brasil. Eu trabalhei também a questão um pouco articulado com o direito urbanístico, mas não totalmente, mas que tem as suas repercussões, que eu trabalhei a lei da cidade limpa em São Paulo, estava sendo implementada, que proibiu a questão dos outdoors, o controle um pouco desse escrito no espaço urbano, e eu peguei esse período logo posterior à implementação da lei pelo Kassab, e era dentro de um pós-doutorado de antropologia da escrita, né? E a gente estudava o escrito no espaço urbano. Então isso foi em 2008, então fiquei de 2002 a 2008 trabalhando mais especificamente mestrado e doutorado sobre as favelas do Rio. Fiz o pós-doutorado mais na antropologia e eu tive no final de 2008 o convite da PUC para voltar ao Rio de Janeiro. Eu já tinha um trabalho próximo, por exemplo, com o Departamento de Serviço Social da UFRJ, e aí que veio, então já tinha uma interface muito grande com o serviço social, e aí o Departamento de Serviço Social da PUC me convida para voltar e eu assumo aqui os trabalhos na PUC a partir de 2009. Então, aí desde então eu não trabalho especificamente como advogado, mas fiz alguns trabalhos tanto como coordenadores de projetos, mais vinculados com a Fundação Bento Rubião. Então, em 2010, 2011, eu coordenei o trabalho de regulação fundiária, que era mais uma pesquisa em Nova Iguaçu, e fiz o projeto de regulação fundiária, o plano de regulação fundiária também de Nova Iguaçu nesse mesmo período, né? Então, algumas coisas pontuais, mais de intervenções práticas, mas o que eu mais fiz desde então foi mais a pesquisa, a parte acadêmica, né? E no seu trabalho referente à questão da produção informal das cidades, as favelas, qual é o argumento principal? Eu acho que algumas questões a gente pode articular de desconstruir um pouco essas questões. Acho que o primeiro ponto é que tentar entender. Eu me lembro muito bem quando eu comecei a estudar as favelas, e as pessoas normalmente me falavam o seguinte: então me traz a solução, né? E eu falava, olha, eu não sei especificamente se é um problema necessariamente, ninguém veio me falar para dar uma solução. Então eu acho que o que eu mais tentei era representar, né, projetar isso no tempo e tentar compreender também as soluções que as pessoas deram às suas próprias vidas, às suas articulações, às suas práticas políticas, né? Então acho que um ponto interessante assim é pensar que a produção vinculada à urbanística em relação às favelas, a produção desse espaço urbano e a presença, por exemplo, do Estado nesse processo, ele não é absolutamente marginal esse processo, ausente dessa área. Então, desde o início das favelas, ou ao menos dessa experiência de ocupação das colinas na cidade, a gente já identifica claramente essa presença do Estado como um ator central nesse processo, né? Então acho que isso é um elemento central, pensar como que de alguma forma a produção desses espaços informais ele também foi constituído e estabelecido pela própria ação do Estado nesse processo, né? Então são estratégias que se articulam por parte dos moradores, mas são estratégias também que se manifestam tanto no viés do próprio Estado e no viés também das articulações econômicas, políticas, né? Então, por exemplo, uma coisa que sempre foi muito imposta para a gente, falada,
que esses espaços sendo marginais, que é o clássico lá do Boaventura, né? Esses espaços são, a marginalidade e ilegalidade desses espaços de alguma forma marcariam a própria ilegalidade dessas pessoas, né? E aí isso com uma série de representações, né? Representações, por exemplo, vinculadas à degenerência da raça, né? Muito próximo no final do século XIX, século XX. Depois a gente vai marcar muito fortemente a questão das epidemias, como um risco epidêmico às favelas, um risco social pelo perigo da presença dos comunistas, e atualmente o risco ambiental, o risco da marginalidade. Então, como essas questões vão se pondo e se contrapondo em relação às favelas. Mas quando a gente começa a articular e compreender de maneira mais perto o processo, a emergência, o surgimento, a gente começa a desconstruir uma série de representações e de conceitos que foram estabelecidos. Então, por exemplo, normalmente a gente vai vincular a favela como uma dupla ilegalidade, uma ilegalidade do solo, uma ilegalidade da construção, mas quando a gente vai ver o surgimento delas, muitas favelas nasceram de loteamentos informais, precários, ou seja, os moradores pagaram até o final. Muitas favelas nasceram de donos de cortiços que exploravam os terrenos por detrás, ou seja, existia uma relação ou de compra e venda ou de aluguel. Então, como a gente começa a ver que o direito, de alguma forma, historicamente falando, sempre esteve muito presente nessas áreas, nessas interfaces, tanto de práticas locais que vão ser constituídas, mas também com a interface do direito positivo estabelecido, né? Então, como essas questões, por exemplo, a gente vai marcar também os favelados como marginais, ou seja, um lumpen-proletariado por fora. Mas quando a gente começa a analisar os dados do censo, por exemplo, em 1950, 23, 24% da população de favelas trabalhava em indústrias, né? Nas indústrias de transformação, muito maior do que a porcentagem do restante da cidade. Então, e aí, em relatos, que eu trabalho muito com a questão de história oral, em relatos de memória, é muito comum os moradores falando, não, por exemplo, na Tijuca, quando tocava o sinal da fábrica da Souza Cruz, eles relatam que tinha um enxame que descia a fábrica e subia, né? Eu trabalhei, por exemplo, arquivos da fábrica da Undenberg, também ali na Tijuca, e o endereço das fichas dos trabalhadores era Rua São Miguel 380, era o mesmo endereço que era o beco que começava. Enfim, então como essas questões, é interessante a gente desconstruir um pouco esse processo, e eu acho que o papel do direito nisso tudo é extremamente importante como um produtor desse espaço, e o que nos faz, de alguma forma, inserir essa produção informal do espaço em outras perspectivas, né? Porque eu acho que a gente tem uma tendência, e aí eu retiro da fala de uma historiadora, Brodwin Fischer, de um certo presentismo em relação às favelas, esses espaços informais, ou seja, a gente tem sempre a sensação que o problema ele é sempre presente, atual, e quando a gente não projeta no tempo, muitas coisas que a gente acha que é muito nova, existe há 100 anos, enfim, então, e quase que a gente repete, reproduz, refaz sempre os mesmos erros, as mesmas questões, então isso me parece importante, a história como um mecanismo importante de compreensão dessa dinâmica também. E que autores, professores, obras foram importantes para a formação do seu próprio pensamento e qual tem sido a sua contribuição para a produção de conhecimento nessa área? Enfim, tem vários, né? Não especificamente de direito urbanístico, mas eu acho que como a cidade, acho que tem, basei muito no Lefebvre inicialmente, aliás, muito por influência, inclusive, do Edésio. Eu acho que o Edésio foi alguém no início das minhas pesquisas lá na França que me abriu muitas portas de compreensão também desse mundo do direito urbanístico. Então, o trabalho do Edésio Fernandes foi extremamente importante, também pelo esforço de um discurso histórico, né, de mapear um pouco, elencar e projetar esse direito urbanístico como uma construção histórica, uma construção social, uma construção política também. Então, isso tem que valorizar. Existem muitos autores, em certo momento eu trabalhei também com Boaventura. Por exemplo, tem um texto do Eduardo de Carvalho, né, o Negócio da Terra, que também me tocou muito, no sentido de desconstruir um pouco essas práticas e compreender, né? Eu me lembro que tem uma parte que ele fala que, na maior parte das vezes, as soluções políticas, os conflitos fundiários que ele analisa no seu texto, era justamente uma não decisão jurídica, né, uma não decisão processual. Então, isso me parece extremamente interessante e bem ilustra de uma maneira bem clara várias dinâmicas históricas que a gente vai vendo, né? Então, como que muitas vezes soluções políticas que foram dadas não chegar a uma solução jurídica, é sempre esse entre dois espaços, entre duas dinâmicas, né?
Eu posso falar também, aqui no caso do Rio de Janeiro, o Miguel Valdez, né, acho que foi um papel importante também pelo seu viés militante, o seu papel que ele teve. A Betânia, inclusive muitos textos, tipo o pai dela, o Jacques Afonso, também li muita coisa dele. No caso de São Paulo, acho que tanto as publicações e o núcleo vinculado à Polis, né, e outros vinculados à FAO, ao LabIab, então a Raquel Ronick, acho que tem trabalhos importantes, o próprio Nabil, mesmo não estritamente vinculado ao direito urbanístico, mas que abre essa perspectiva também. E a sua própria produção? Enfim, é sempre chato falar, né, da nossa própria. Então posso especificar, eu acho que um primeiro ponto que me parece importante, eu acho que é essa tentativa de um discurso interdisciplinar, né? Talvez esse seja um ponto forte, acho que do meu esforço, e também pode ser um ponto fraco, né? Enfim, de quais são os limites aí dessa interdisciplinariedade. Até como eu me julgo agora, não sei se eu me julgo mais como historiador ou como jurista, mas nesse processo, acho que um primeiro ponto que eu poderia falar é especificamente o trabalho vinculado à construção das favelas como objeto jurídico. Acho que isso teve um papel grande que foi fruto e objeto do doutorado. Então, essa foi a publicação em francês, né, que saiu em 2010, né, e que depois foi publicado também em português, né. Então, pela Harmattan em francês e pela PUC Palas em português. Então, acho que teve um marco, e a partir dessa pesquisa, uma série de outras questões eu destrincho um pouco, né? Então, sempre esse viés da história. Então, por exemplo, eu tenho uma série de trabalhos posteriores a esses que eu tento de identificar aí, toda uma reflexão mais atual do que é essa informalidade urbana, né? Então, é um esforço de sair de um discurso da informalidade pelo viés estritamente econômico, né? Então, Hernando de Soto, uma série de autores, e tentar entender essa informalidade como arranjos políticos, né? E como isso teve papel importante. Então, quando a gente analisa historicamente, tentar entender, por exemplo, em relação às favelas, a construção de redes de serviços coletivos, de água, de luz. Então, isso é algo que eu estou trabalhando muito. E como o direito sempre teve um papel importante, então mesmo as favelas sendo ilegais, o que proibia a instalação de redes e serviços, o que é interessante é que o Estado sempre teve uma política de tolerância precária, não reconhecendo de fato, mas permitindo a entrada de serviços esses inclusive com um corpo normativo, né, com portarias, né, para que esses serviços pudessem entrar. Então, e tentar entender então por esse viés, de alguma forma, de maneira mais transversal, um pouco a construção de direitos, né, e como vai se dar. Então, final da década de 40, eu trabalhei muito também, por exemplo, os comitês democráticos, as células comunistas, as uniões femininas. Então, como que a partir do esforço dessas organizações, a partir também das próprias associações de moradores, ou de viés religioso, no caso do Rio de Janeiro, a Fundação Leão XIII, a Cruzada São Sebastião, ou pelo viés mais comunista, a União dos Trabalhadores Favelados, você, a partir de uma leitura do local, você começa a trazer a realidade e a construção de direitos. E o que é importante, porque muitas vezes a gente começa a analisar a construção de um discurso urbanístico, de acesso à propriedade, de garantia da posse, de uma segurança jurídica, muito a partir da década de 80, né? Final de 70, 80, mas como que desde pelo menos a década de 40 a gente já tem articulações muito claras, né? Então isso eu trabalhei por exemplo, né, nessa revista, eu trabalhei especificamente a questão do aluguel em favelas, né, tentando mostrar como esse aluguel ele é presente já há muito tempo, desde o final do século XIX, então desconstruir um pouco isso e identificar que no que diz respeito, no que tange as favelas, você vai manter uma certa precariedade na construção, mas também jurídica, né? Então reconhecer que existiam relações, por exemplo, comerciais, relações de aluguel na favela, era de alguma forma reconhecer uma realidade de fato, né? Por exemplo, eu trabalhei muito a questão do congelamento urbanístico, né, que nesse livro que foi sobre um seminário sobre os 50 anos do relatório SAGMAX, que foi um relatório importante, publicado no Estado de São Paulo, sobre as favelas do Rio. A gente fez um grande seminário aqui, e eu trabalhei sobre o congelamento urbanístico. E o que é interessante, porque isso sempre foi algo muito comum, de você bloquear o crescimento das favelas na perspectiva de um momento ou outro removê-las, e como isso, aliás, é muito presente nos dias atuais, né? Então tem
Por exemplo, o Eduardo Paes, o prefeito da cidade, em 2011, se não me engano, promulgou um decreto vinculado justamente ao controle das áreas, das AEs, né, das áreas especiais de interesse social, de bloqueio também de toda e qualquer nova construção nas favelas. Né. E depois eu acho que tem muitos projetos, muitas pesquisas que estão muito vinculadas a alguns projetos de pesquisa. Né. Então, por exemplo, tem um projeto que nasceu de comparações de favelas e parques nacionais urbanos na Índia e no Brasil. Esse projeto deu um outro projeto que a gente está trabalhando mais especificamente, os parques nacionais urbanos no Rio, Cidade do Cabo, Nairobi e Mumbai. Então, eu me interesso menos pelo parque em si, apesar do que é todo um esforço também de fazer um diálogo entre direito ambiental e direito urbanístico, mas muito mais pela população do seu entorno, a interface, as formas de uso, né? Então, acho que é extremamente promissor também a articulação dessas duas agendas, né? Eu lembro até de alguns artigos seus que falam muito sobre a agenda marrom, a agenda verde, e como tentar articular essa discussão, e como me parece extremamente importante, e como muitas vezes o corpo teórico, né, é extremamente distante. Né? Nesse viés um pouco ambiental, tem todo um esforço também aqui no departamento, porque a gente tem uma linha que discute questões urbanas e ambientais, e eu trabalhei desde 2011, 2012 sobre risco, né? E no que diz respeito à questão da legislação urbanística do Rio de Janeiro, tem um papel importante relacionado às favelas, porque é o grande mecanismo de remoção de favelas no Rio de Janeiro, é a discussão do risco. Né? Então eu trabalhei muito, saiu essa publicação da revista do departamento sobre desastres e justiça ambiental. Então a ideia era trabalhar pelo viés histórico, trabalhei algumas chuvas, né, no Rio de Janeiro, trabalhei alguns casos, trabalhei a Rocinha e a Providência, e trabalhei também, isso eu ainda estou processando, trabalhando, foram as decisões judiciais e como o discurso do risco influencia um pouco essas decisões e de que maneira isso acaba sendo um mecanismo para legitimar certas ações e intervenções por parte do Estado. Né? Enfim, já trabalhei mais, mas, por exemplo, nessa eu trabalhei muita discussão da regularização fundiária, né, dos avançados, enfim, especificamente os desafios atuais e como isso se manifesta atualmente. Enfim, é um pouco essa discussão. Eu acho que nos dias atuais eu não perco o viés do direito como um objeto central da minha reflexão, sempre tentando uma articulação histórica para compreender um pouco, projetando um pouco no tempo, mas como eu também estou no Departamento de Serviço Social, que para mim é extremamente interessante, sobretudo aqui na PUC, né? Acho que por duas razões. Primeiro, porque boa parte das primeiras etnografias, se a gente pode falar, das favelas do Rio de Janeiro, foram feitas nesse departamento. Né? Então foram os trabalhos de TCC aqui, que foram os primeiros trabalhos, talvez mais científicos, assim dizendo, que entraram, que descreviam um pouco as favelas. E o segundo é porque o departamento já há alguns anos tem um projeto extremamente interessante, enfim, a maior parte dos nossos alunos aqui, ou eles são de favela, ou eles são da Baixada, ou seja, eles são praticamente 100% bolsistas, o que é uma interface, um intercâmbio extremamente interessante, né? Enfim, de chegar então eu trabalho muito tempo, né? A questão mais trabalho também no tempo presente, e dentro dessa perspectiva de fazer com que eles também possam construir conhecimento da própria realidade que eles vivem, né? E romper um pouco essa discussão de nós e eles, enfim, isso eu escuto muito, mas como você vai falar de favela, enfim, eu falo, eu acho que eu posso falar também, mas é muito mais interessante que vocês possam falar também. Eu acho que isso é um esforço e que me parece extremamente importante. E da sua perspectiva histórica, acadêmica, conceitual, seja no campo específico do tratamento das favelas, seja de modo geral, qual que é a sua avaliação da ordem jurídica urbanística hoje? Houve avanços significativos, novos espaços foram criados, há conflitos, há disputas, há lacunas, como é que você vê a ordem jurídica urbanística? É um desafio complexo. Como que eu acho que é claríssimo os avanços que tivemos, né? Então acho que isso, inclusive, somos sempre muita referência em muitos países que a gente circula, né? Então eu tenho algumas redes agora construindo na Colômbia, nesse projeto na África. Então eu acho que existe uma referência muito forte, né, do que nós fizemos. Eu acho que isso é um ponto. O segundo ponto, eu acho que depois, e aí não é necessariamente um erro da legislação como tal, mas existe
gap, uma distância entre especificamente a lei como tal e depois as práticas políticas, né? E como elas estão se manifestando e acontecendo, né? Então, eu acho que a gente vive uma onda, talvez mundial, mas no caso do Brasil está muito notório, muito claro, né? E como de alguns retrocessos perigosos que a gente possa estar vivendo, mas retrocessos esses, inclusive, até anteriormente, né? Então, por exemplo, um viés que me parece extremamente complicado, de um lado é muito importante, se a gente vai falar política habitacional, a gente tinha toda uma discussão do FINIS, do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, e a gente foi quase que engolido pelo Minha Casa Minha Vida, enfim, uma política que de um lado é importante, mas que habitacional e urbanística em estrito senso ela não é muito, né? E a gente vê os impactos disso no cotidiano, nas dinâmicas políticas, no caso do Rio de Janeiro, com uma forte periferização, né? Então, acho que politicamente existem muitos desafios. Eu acho que, por exemplo, no que diz respeito à questão da participação popular, eu acho que isso é um grande, grande problema. Eu acho que a legislação ela especifica o que tem que ser feito, como tem que ser feito, de que maneira tem que ser feito, mas o que eu acompanho de projetos, de assembleias, de reuniões, eu falo, gente, desculpa o termo, mas é quase uma palhaçada, enfim, assim, é quase que a gente tem que cumprir uma tabela para responder o financiamento da Caixa Econômica Federal, ou seja, esse viés realmente que há um esforço, que a população participe, que tem um papel mais ativo no processo, enfim, então, realmente a gente vive uma grande encruzilhada, né? A partir do momento do que isso funciona, do que isso tem de promissor e de possibilidades, e que talvez toque muito a questão específica do movimento social. O que talvez eu falaria, eu acho que, eu não sei também, não tenho resposta, mas eu acho que talvez cabe um grande esforço nosso de uma releitura e de uma grande criatividade de agora em diante, que possa articular tanto a perspectiva dos direitos, enfim, positivados, dos direitos, da construção dos direitos. Eu vou dar um exemplo que me parece importante, né? Por exemplo, no que diz respeito, acho que desde a reforma urbana, a gente teve um esforço muito grande, por exemplo, de discutir a questão da propriedade privada, né? Da função social, mas, assim, fortalecer outros mecanismos e outras possibilidades de acesso à moradia que não seja estrito senso fechada a propriedade, eu vejo um grande limite, né? Então, por exemplo, o pouco que nós poderíamos ter de concessão, né, concessão de uso para fim de moradia, na prática, quando a gente trabalha em um projeto de regularização fundiária, a construção que foi estabelecida muito claramente nas representações, o que a gente enxerga da fala dos moradores mas isso é um direito menor, isso não funciona, tem que ser propriedade privada. Então, acho que nos últimos 50 anos a gente bateu tanto nesse processo que eu tenho a impressão que a nossa reforma hoje é minimamente partilhar a propriedade, tentar partilhar minimamente a propriedade, seja de qualquer forma, mas sem uma criatividade de outras formas de acesso, né? De pensar também a habitação como um mecanismo de um serviço. E aí a gente vê isso historicamente em tantos países, isso relativamente funciona, né? Na questão da França, e os casos que a gente tem de esforço nessa perspectiva brasileira, no Rio de Janeiro não existe. Em São Paulo, algumas experiências, né, interessantes, mas de maneira muitas vezes pontuais, né? Então, seria interessante a gente repensar um pouco. Então, eu tenho a impressão que a gente ainda está muito marcado no viés da reforma urbana da década de 80, 90, e como repensar, a partir dos tempos atuais, do contexto atual, do movimento atual, dos desafios atuais, como a gente possa repensar as nossas cidades, eu acho que de maneira mais criativa. E, finalmente, qual que é a sua avaliação sobre o ensino do direito urbanístico no Brasil hoje? Com uma palavra final de recomendação, sugestão, conselho a quem hoje está se aventurando nessa seara pela primeira vez. Eu posso falar assim, em duas dimensões. A primeira eu sei menos, a segunda talvez possa falar mais mas eu acho assim, especificamente nos cursos de direito, né? Eu trabalho com muitas pessoas próximas, não trabalho no curso de direito, né? Mas sou muito convidado de participar de bancas, né? O Alex, né, que já falou aqui, o Ricardo Falbo na UERJ, no Direito da Cidade, aqui na PUC especificamente, a gente pode falar da Rosângela Cavalassi, da Mariana Trota. Então, eu tenho a impressão que há uma entrada, há um esforço, mas é notório que algumas áreas, eu acho que ganharam muito mais proporções, ganharam muito mais
centralidade, né, de pós, de esforço, de produção. Por exemplo, se a gente compara direito ambiental a direito urbanístico. Né? Então, e no caso da PUC é muito forte, porque a PUC tem um esforço e num viés ambiental em várias dimensões e disciplinas, e no caso do direito isso é muito notório, inclusive com produção, extremamente interessante. Né? Mas é uma questão que a gente poderia questionar, né? Porque eu acho que o direito urbanístico traz princípios, conceitos muito específicos que dialogariam extremamente interessantes, mas muitas vezes eu vejo que pessoas do direito ambiental que estão discutindo questões urbanísticas, e o que me parece que essa interface poderia ser interessante. Ou seja, eu acho que, paradoxalmente, no espaço do direito, ainda é algo a ser conquistado, né? Apesar de muitos avanços que foram realizados. Né? Mas ainda me parece um pouco uma eletiva perdida no meio do curso. Então isso é de um lado. Agora, por outro lado, eu acho que extremamente importante é de pensar que em vários outros cursos, então no serviço social, na geografia, na arquitetura, enfim, cursos de urbanismo mais especificamente, como que o direito faz parte desses cursos. Assim, as pessoas discutem, as pessoas citam o plano diretor, as pessoas citam a lei orgânica, as pessoas citam Décio Fernandes, enfim. Então, existe uma apropriação também do direito urbanístico, uma apropriação do direito como um objeto de reflexão, um objeto científico, das pessoas pensarem e falarem, não, peraí, mas o direito tem um papel central importante nessa produção. Então isso me parece que é um ganho extremamente grande, né, do papel do direito urbanístico, como ele é extremamente importante para pensar as cidades hoje. E uma recomendação para quem está começando agora? Enfim, não sei, né? Eu não sei, mas o que eu posso falar, eu acho que o direito eu citei pouco alguns autores franceses, mas eu trabalhei também muito usei Etienne Leroy, Jacques Romain, um colega nosso, o Gilles Lasserre. Eu acho que assim, o direito, mais do que está escrito na lei, é a prática, né? É o que a gente vê. Então, o que eu tenho impressão que é extremamente importante, assim, hoje o pesquisador, inclusive do direito, eu acho que tem que sujar um pouco o pé, tem que ver as pessoas, tem que falar, tem que sentir o cheiro, né? Então, às vezes eu converso, inclusive com os historiadores, eu falo, as pessoas vão falar comigo, eu falo, mas você conhece esse local, você já foi lá, você já falou com alguém? Eu tenho a impressão que a pesquisa ela se dá por muito trabalho, muita bibliografia, muita leitura, mas também com muito cheiro de gente, com muito campo. A gente tem que ver o que acontece, né? Não é ver, ouvir, observar, tocar, cheirar. Eu acho que o direito é vida, né? Eu acho que isso é central nas pesquisas, isso que eu diria. Muito obrigado.